O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Um dado singular e que aparentemente parece sem importância, mas tem uma relevância muito grande para entendermos o desfecho que se dá após o versículo 22 do capítulo 10 de São João. A festa da dedicação do templo era a festa onde acendia-se dia a dia um candelabro e lembrava exatamente do momento no qual o povo, fora de sua terra, não tinha condições de adorar ao seu Senhor. Voltam para a terra, constroem um novo templo, bem menor do que o templo de Salomão. Não era o templo de Salomão, algo mais simples, entretanto com relevância, com importância. E eles celebravam justamente isso. Agora, reinauguramos o lugar do nosso culto ao Senhor. Reinauguramos o lugar onde oferecemos os nossos sacrifícios e o lugar onde nós todos poderemos fazer com que o Senhor nos nutra e possamos viver como o povo santo. Isso é um dado importante. O porquê? Se o templo é o sinal da morada de Deus no meio dos homens, agora vemos aquele que é o templo. Vemos aquele que é a palavra. Vemos aquele que tudo dá sentido na busca dos judeus. Ele, Jesus, que significa Deus salva, no inverno, período de frio, mas um frio que não estava somente por causa da temperatura baixa, como agora aqui no santuário nós estamos em torno de 15 graus. É isso mesmo, João? 15 graus, temperatura extremamente agradável, ótima para vestirmos uma boa camiseta, um short e fazermos uma caminhada aqui no alto. É maravilhoso. Eu não entendi por que teve gente que riu lá dentro. Para quem não está acostumado, é um frio considerável. Mas não era esse frio somente. O inverno, que é o momento do recolhimento, é o momento onde as plantas recolhem-se, onde a baixa luminosidade, o sol tende a assumir um pouco mais cedo. Há um período maior de escuridão. Ali, naquele inverno, na festa da dedicação do templo, Jesus, enquanto passeava pelo pórtico de Salomão, era rodeado pelos judeus.
Vejam, durante a festa de reinauguração do templo, no inverno, o que se dá é esse momento. Os judeus rodeiam Jesus no pórtico de Salomão, que era o lugar no qual eles todos se encontravam para discutir as coisas da religião, para discutir as coisas da fé. Provavelmente é justamente esse o momento no qual eles abordam Jesus. Se tu és o Messias, dize-nos abertamente, não nos deixe com essa dúvida. Nesse instante, agora, aqui, eles não estão simplesmente comemorando mais uma vez o período no qual o templo é utilizado. Eles não estão somente discutindo algo sobre a religião, eles querem uma resposta. É ele que nós devemos esperar? Bem, não é muito diferente do nosso templo. Permitam-me fazer uma referência. Acho que é muito significativo. Nós estamos num período onde a nossa caminhada, ela toma um novo vigor. Nós tivemos a eleição de um novo Papa, Leão XIV, ou Leão XIV. Alguns todos acham que tudo vai ser novo, que coisas completamente novas serão apresentadas. Outros esperam que tudo permaneça o mesmo, talvez até um retrocesso. Vemos um efervescer de notícias, cada uma mais descabida do que a outra, meras elucubrações e pensamentos. Muitas dúvidas existem. O que será agora, nesse momento? Um novo Papa? Uma nova igreja? Um novo caminho? Discussões inúmeras, referências diversas. Entretanto, tanto na dedicação do templo, na festa de dedicação do templo, quanto no pórtico de Salomão, onde as várias perguntas sobre religião, sobre Deus, sobre a Escritura são feitas, o principal escapa. Jesus responde à pergunta que eles trazem a ele: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus responde: eu já disse. O que eu tinha de dizer, eu já disse. O que eu tinha de demonstrar, eu já demonstrei. O que eu tinha que apresentar, eu já apresentei. Mas não acreditais. Nas inúmeras discussões, como por exemplo hoje, as inúmeras discussões sobre qual o futuro da igreja, o que vai ser feito, como é que vai ser a próxima encíclica, qual o grupo que vai ter mais prevalência, o tradicional, ou o grupo que é o mais progressista, todas essas perguntas, no fundo, enfim, todas elas podem demonstrar uma coisa bem simples. Não acreditamos no Senhor. Não acreditamos que Ele nos conduza. Não identificamos a sua presença no nosso meio exatamente como os discípulos. Ou, aliás, como os judeus. Porque estão no templo, celebrando a festa do templo, discutindo coisas no templo, mas não acolhem e não estão atentos àquele que é o motivo de existir o templo e as discussões. Como disse mais cedo, há muitos que falam sobre Deus. Há muitos que levam uma palavra sobre Deus e se esquecem de ser aquilo que nós, como batizados, o somos. Presença de Deus. Jesus, ao responder: as obras que eu faço, não as faço em meu nome, mas eu as faço em nome do meu Pai, e elas é que mostram quem eu sou. Porém, a quem não quer ver, não adianta demonstrar. Vós, porém, não acreditais. E o porquê? Porque não sois das minhas ovelhas.
característica das minhas ovelhas, relembro o evangelho de domingo, é de que elas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Permitam-me voltar a esse ponto, e quem acompanhou a reflexão de domingo, na homilia das 8 horas, vai se lembrar bem. Escutar a voz de Cristo significa dar atenção ao que Ele diz. Tomar como parâmetro, como regra, o que Ele diz. E viver o que Ele diz. Escutar a voz é identificá-lo. E a imagem que trago é essa. Os pastores, vários pastores colocavam suas ovelhas todas juntas num mesmo espaço para protegê-las durante a noite. Para ir embora, colocavam-se na porta de saída do aprisco ou do curral e diziam, começavam a falar mais alto, e as suas ovelhas, entre todas identificando a sua voz, iam até ele. É identificar quem deve ser escutado em tantas vozes. A dúvida que estes homens carregam é porque eles escutam demais a si, eles escutam demais as suas ideias ou aos seus interesses e pouco a Deus, durante a festa da dedicação do templo. Conhecer é muito mais do que simplesmente dizer um nome. Conhecer é numa relação tal que, inclusive, o que não é dito faz diferença. Permitam-me trazer essa outra imagem, como de um pai que tem que trocar a filha e, naquela época, onde eu ainda tinha poucos cabelos brancos, o que não faz muito tempo, nós então tínhamos o uso de fraldas de pano. Era de algodão? Era fralda de... Você não lembra disso não, porque você não teve filho nessa época. Fraldas de pano. E aí então as fraldas estavam lá, 2 fraldas idênticas de 2 crianças. E o pai tinha que trocar. Eram idênticas. Qual era a fralda de sua filha? Ele foi pelo cheiro. Ele cheirou e pegou a fralda correta. A mãe, então, depois disse que era correta. E ela disse assim, como é que pode uma relação tão interessante, ainda que ele não esteja com ela todo o tempo, ele conhece o cheiro da própria filha. Conhecer numa intimidade tal onde as palavras não são ditas, mas os gestos, a relação é tão profunda que até o olhar algumas vezes é dispensado. Só um pequeno som já comunica tudo. Eu as conheço, sei quem elas são e elas sabem quem eu sou, porque nossa relação não é superficial. Uma relação tal porque nós partilhamos a nossa história, o tempo. E quanto mais eu as conheço, eu as amo, e quanto mais elas me conhecem, eu as amo. Como diz Agostinho, conhece para amar e ama para conhecer. Elas não só escutam a minha voz, elas não só me conhecem e eu as conheço, mas elas me seguem. E aqui o seguir significa assumir a mesma vida e o mesmo destino. A vida de Cristo se dá nas suas inúmeras entregas, e o seu destino é a entrega definitiva da sua vida por nós. Quem o escuta, o conhece, partilha desse destino, de oferecer sempre o melhor de si, participando de seu dia a dia, e com a disposição de entregar-se, como ele se entrega a nós e por nós. Isso significa a sua vida, a vida que é eterna, porque já participamos dele, junto dele. E aí então, meus queridos, permitam-me,
Se olharmos aquilo que acontece no Evangelho de João e não conseguimos perceber que Jesus é o Messias e é Deus, nada mais fará diferença. É como se exigíssemos que uma pessoa que durante toda a sua vida, durante toda a sua história, tudo fez de melhor para nós, e no alto da nossa maturidade, não na frivolidade e na incerteza e insegurança da adolescência que precisamos ouvir palavras de carinho e de amor. Não, mas na maturidade de quem para perceber exatamente o que realmente deu sentido e quem realmente nos deu valor, não pelo que nos disse, mas pelo modo com que se comportou. Aí então, quando se chega à maturidade e se percebe o que realmente é amor, o que realmente é dar sentido e valor a alguém, é como se nós agora nos comportássemos como adolescentes e falássemos: Deus precisa me dizer, será que Ele me ama? E não reconhecermos todo o cuidado que Ele teve conosco, como também aqueles que nos amaram propriamente, sem nunca terem dito esta palavra, nos demonstraram o seu amor. Seria infantil demais? E todos que passam depois de um determinado tempo da história e aprendem o que significa realmente amar, sabem que nem sempre dizer que ama corresponde ao amor. Ele nos deu tudo, nos demonstrou tudo. E quem, ao ler o Evangelho, não consegue reconhecê-lo como Deus, quem não busca no templo, como esses judeus, aquele que seria o sentido e o motivo de sua existência, quem, além de discutir dados de religião ou de doutrina ou de qualquer outra coisa, não tem realmente o coração aberto a escutar o Senhor nosso Deus, nada que lhe seja demonstrado, nada que lhe seja apresentado fará diferença, porque em si já está separado do caminho que o Senhor lhe chamou a viver. Me lembro que na parte da manhã eu disse: ninguém pode nos separar do amor de Deus, ninguém pode nos separar de sua mão, ninguém pode nos arrancar dela, porque Ele realmente é tão bom e tão forte que cuida do que é seu. Entretanto, Ele não nos amarra. Nós podemos escolher ir embora. Nós podemos escolher deixá-lo. E ao nosso querer, Ele nada pode fazer ou impedir. Pode, inclusive, argumentar, apresentar inúmeras formas de sua presença, mas para quem está fechado em si mesmo e nas suas convicções, nada mudará. Eis aqui que graça. Na festa da reinauguração do templo, os homens discutindo sobre Deus chegam até Jesus para perguntar: você é a nossa esperança? E Jesus diz: não adianta eu dizer se sou ou não a esperança de vocês, porque vocês não a buscam, vocês não prestam atenção, vocês não olham para ela. Do mesmo modo que vocês no templo não olham para o Pai, do mesmo modo que vocês não sabem quem é realmente o pastor de vocês. Discutem demais, falam demais e assumem de menos. E aqui volto à reflexão que fiz na parte da manhã. Barnabé, cujo nome significa consolação, é enviado a Antioquia. E lá, ele percebe que os homens de seu tempo, que assumiram um evangelho, começam a ser diferenciados não pela quantidade de palavras e não somente pelo modo com que citavam as Escrituras, mas por causa de que viviam a fé no Senhor, assumiam caminhar segundo o Senhor, permaneciam fiéis,
numa firmeza de coração tal e que, por sua coerência, fizeram com que as outras pessoas os identificassem. Eles não são quaisquer judeus. Eles não são quaisquer homens que falam da Escritura. Eles falam conforme aquele que foi reconhecido como Cristo e que mudou a vida deles. Eles falam de um modo diferente. Eles não só reproduzem as perguntas ou as palavras, eles as demonstram. Então, hoje, nós, nesse tempo, podemos fazer a seguinte experiência. Iniciamos uma nova caminhada. Aliás, damos continuidade à nossa caminhada com um novo Papa. Para nós, no Brasil, é inverno. Existem muitos discutindo e falando inúmeras coisas, inclusive bobagens. Mas poucos estão se perguntando: eu estou escutando ao Senhor em comunhão com a igreja? Eu estou seguindo o Senhor conforme aquele que dá a vida por nós? Eu estou participando da entrega de Jesus hoje? Eu estou comprometido com o amor dele para com todos hoje? Ou eu sou mais um que só fala e no fundo, se encontra separado do amor de Deus?